Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida e sobre sua família nesta manhã. Louvamos a Deus por mais este domingo, por mais este início de semana. Hoje, dia 25 de julho, e o Senhor nos permite iniciar mais uma semana com a sua graça, com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quero desejar a você que este dia seja muito abençoado para você e para a sua família e te convidar a participar desta escola bíblica dominical. Não é apenas para assistir, mas é para participar. E hoje com um gostinho muito especial. Com a graça de Deus, esta é a nossa última escola dominical, apenas online. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, dia 1º de agosto, estaremos online, mas também presencialmente, realizando a escola bíblica dominical aqui em nossa igreja. Que Deus abençoe muito sua vida e família e que o Senhor nos permita terminar este mês abençoados, protegidos por Ele, para começar, a partir de agosto, um novo momento com a misericórdia do Senhor, a grande parte da igreja já vacinados, e que o Senhor nos ajude. Vamos manter todos os protocolos, de saúde, de segurança, mas poderemos voltar ao templo já a partir do próximo domingo. Hoje quero convidar você para que abra sua Bíblia no Salmo de número 15, e nós vamos juntos iniciar essa escola dominical fazendo esta leitura e pedindo que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração nesta manhã. Salmo de número 15, abra sua Bíblia aí junto com a sua família e vamos ler juntos a palavra de Deus. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nesta hora nós queremos te agradecer por estarmos, ó Deus, mais uma vez vivos, com saúde e conectados nesta hora para te adorar neste primeiro dia da semana. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre nossas famílias, sobre, ó Deus, nosso trabalho, sobre nossa igreja, sobre o teu povo, ó Deus, nessa cidade, nosso país, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que nesta manhã também, ó Deus, o Senhor nos conceda da tua graça e da tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, e nos dê, ó Deus, a edificação que vem do Senhor, do teu coração, para o nosso coração. Abençoe nossos filhos, ó Deus, abençoe nossos idosos, abençoe, ó Deus, a nossa casa, nós te suplicamos. Ó Pai, especialmente nesta hora, colocamos nossa vida e família diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, fale com as nossas famílias, aquilo que é da vontade e do agrado do Senhor. Especialmente hoje que vamos relembrar os preceitos bíblicos, preceitos da Tua Palavra, sobre a Santa Ceia do Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender quão profunda união este sacramento se constitui para nós com teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Que esta união, ó Deus, produza sempre frutos de encorajamento e de mudança de vida em nosso coração. Assim, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, submissos à tua vontade e buscando a tua direção e a tua bênção para nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor 2 hinos adorando o nosso Deus e ao seu santo Filho Jesus. Primeiramente, no nosso inário Novo Cântico, nós vamos cantar o hino de número 39. Quero convidar você para que cante conosco, adore ao Senhor neste convite à adoração, aquele que por seu sangue nos salvou, Jesus Cristo. Hino de número 39, cantemos ao nosso Deus.
Ó vinde crentes dar louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. De Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor e eterno bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Vamos cantar também o hino 269, que fala a respeito da pureza que o sangue de Jesus produz na nossa vida, uma vez que ele foi derramado para a nossa redenção e ele nos purifica de todo o pecado. Hino 269 do Inário Novo Cântico. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que nos pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vou mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Graças a Deus. Nesse momento eu quero convidá-los para abrirem sua confissão de fé, que é o nosso livro-texto da Escola Dominical, durante este ano, 2020 e 2021. E nós estamos chegando ao fim, nós estamos concluindo o nosso estudo, que é a nossa leitura oficial das nossas doutrinas, as doutrinas que como igreja evangélica reformada, nós cremos e nós defendemos, professamos, são doutrinas bíblicas, uma vez que a confissão de fé, ela só cita as Escrituras, e todos os seus postulados doutrinários estão baseados única e exclusivamente nas Escrituras. Este livro é adotado como símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e outras igrejas que são da tradição reformada, elas também adotam este livro, que foi composto no século 17, e naquele contexto de pós-reforma, ele foi estruturado para conceder um livro doméstico, um livro prático, que fosse usado por todos os crentes para terem conhecimento e acesso rápido às doutrinas das Escrituras, e de uma forma organizada, sistematizada por temas, por assuntos. Uma vez que essas doutrinas todas estão distribuídas nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para aqueles que estão iniciando na fé e que não têm muita habilidade de fazer essas conexões entre os textos, a confissão de fé nos ajuda a fazer isso. Por isso estamos estudando, já terminando todos esses capítulos, e de tempo em tempo é importante que a igreja faça isso, para que todos os membros estejam sempre conscientes do nosso dever e da nossa profissão de fé. Hoje nós vamos falar, nós estamos dentro de uma parte no mês de julho que trata a respeito da igreja. Nós falamos sobre a igreja, o que é a igreja, nós falamos sobre a comunhão dos santos, nós falamos sobre os sacramentos, o que eles são e quais são, batismo e ceia. Na semana passada falamos especialmente sobre o batismo, e hoje nós vamos falar especialmente sobre a ceia, e é o capítulo de número 29 da Confissão de Fé. Se você está usando uma edição semelhante à minha, é página de número 211 dessa edição. Capítulo 29 da Confissão de Fé, que trata sobre a Santa Ceia do Senhor. Então, eu quero iniciar fazendo a leitura do primeiro parágrafo, e nós vamos resumindo esses parágrafos em assuntos que eles tratam e lendo os textos bíblicos para a nossa compreensão. O primeiro parágrafo, portanto, diz assim: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado de Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo de penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros como membros do seu próprio corpo físico. Vejamos, são pelo menos 4 pontos, 4 temas que são abordados nesse primeiro parágrafo relacionados à ceia do Senhor. A instituição da ceia na noite em que Jesus foi traído, esse é o primeiro tema. O segundo, a ceia do Senhor como um memorial do sacrifício de Cristo, um memorial perpétuo. Terceiro, a ceia do Senhor
ela é também um selo para os verdadeiros crentes. E quarto, a ceia do Senhor é para a nutrição espiritual dos verdadeiros crentes. Vejamos então isso através dos textos que nos são fornecidos aqui pela confissão de fé. O primeiro texto é um texto em que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele mostra como que a ceia foi instituída. Ele recebeu o ensino sobre isso de Jesus, porque ele não estava participando lá no cenáculo, na organização e na instituição da ceia, mas o próprio Senhor Jesus o ensinou sobre isso. E este relato está lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus institui, portanto, o sacramento da Santa Ceia, né? Como ele instituiu o sacramento do batismo, ele também institui o sacramento da Santa Ceia. E naquela ocasião em que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, que aqui é relatada pelo apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo de Deus, do próprio Senhor Jesus, naquela circunstância eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa, e naquela reunião para celebrar a Páscoa, eles também receberam a instrução do Senhor Jesus, alterando aquela cerimônia de lembrança sobre a saída do Egito, para agora uma cerimônia de lembrança a respeito do que Cristo estava realizando. Para os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, a respeito daquilo que Jesus ainda iria realizar. Para o apóstolo Paulo, a respeito daquilo que Jesus já tinha feito, e para nós também. 1 Coríntios 10, também do verso 16 a 17, portanto, e depois do verso 21, o Senhor nos revela através do apóstolo Paulo isso também sobre a ceia. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do sangue de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E é uma referência à massa da igreja. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E Paulo está aqui enfaticamente falando com aquela igreja que, uma vez que nós somos unidos em Cristo Jesus, no seu sacrifício, tanto no sangue derramado na cruz, como também no seu corpo que foi pregado por causa dos nossos pecados, na ceia do Senhor nós somos unidos a esta obra de Cristo, recebemos através do pão a participação no corpo de Cristo, e através do cálice a participação na purificação do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, pela qual nós temos a redenção. Paulo está fazendo uma conexão, dizendo o seguinte, que nós como igreja, quando participamos deste pão, nós nos tornamos o mesmo pão, ou seja, nós somos todos corpo de Cristo, e uma pessoa não pode ser parte do corpo de Cristo e ao mesmo tempo compactuar com as obras das trevas e ser parte então de um relacionamento, de uma proximidade com demônios. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está falando que através da ceia do Senhor existe uma comunhão entre os santos, entre a igreja do Senhor Jesus. Então, os pontos que nós vemos aqui, que já passei para vocês, são precisamente esses, né? Quem instituiu o sacramento da ceia do Senhor? E é por isso que nós chamamos essa cerimônia de sacramento, porque é uma ordem dada pelo Senhor Jesus para que nós utilizemos sinais sensíveis, o pão e o vinho, para representar a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento vivido no seu corpo e o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados lá na cruz. Jesus
estabelece este sacramento, ele ordena os símbolos a serem usados, o pão e o vinho, e ele estabelece que o sacramento deve ser para memorial, para lembrança daquilo que ele fez, daquele sacrifício. Ele também deve funcionar como um selo, uma marca dos verdadeiros redimidos, ou seja, os verdadeiros crentes, eles estão unidos no mesmo batismo, eles estão unidos também na ceia do Senhor, comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice numa cerimônia espiritual, numa cerimônia íntima de relacionamento com Deus, porque Cristo está presente na ceia do Senhor. Nestes elementos ele está presente de forma espiritual. E estes elementos, portanto, servem para nutrir a igreja espiritualmente, para nutrir a nossa comunhão com Deus, para nutrir a nossa comunhão com os nossos irmãos. Estes são os 4 primeiros pontos abordados aqui no primeiro parágrafo. Vamos para o segundo. Neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas se faz uma comemoração daquela única e verdadeira oferta que ele fez de si mesmo lá na cruz, uma vez por todas, e por meio dela, uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus. Assim, o sacrifício papal nas missas, como é chamado, é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Veja bem, existem muitas heresias sendo realizadas, acontecendo nas cerimônias religiosas ao longo dos séculos e em muitas denominações. Muitas dessas heresias, elas estão relacionadas com cerimônias como as dos sacramentos, que foram ordenadas por Cristo, e elas foram estabelecidas na sua natureza o que elas devem ser. Qualquer mudança na natureza desta cerimônia, qualquer mudança no significado, no sentido dela, constitui-se uma ofensa contra Deus. Quando nós observamos o modelo que é adotado dentro, por exemplo, e a confissão de fé, ela trata disso, porque era a heresia do momento, o confronto do momento, eu já disse isso para vocês várias vezes, eram entre os protestantes e os católicos. Então, os autores da confissão de fé, eles abordam estes erros do seu tempo, e hoje existem outros, muitos outros erros, mas o que está contemplado na confissão é aquilo que fazia parte do contexto deles. E naquela época, um dos erros apontados pelos autores da confissão de fé é exatamente a noção, a doutrina de que todas as vezes que um padre celebra a ceia do Senhor, ele está, na realidade, repetindo o sacrifício que foi realizado por Cristo, porque eles acreditam na transubstanciação daqueles elementos, e que todas as vezes que essa missa de Santa Ceia, da ceia do Senhor, do sacramento da ceia, ela é repetida, acontece novamente um sacrifício, né? Portanto, é o sacrifício papal da missa, e todas as vezes que isso acontece, eles estão supostamente refazendo ou renovando aquele sacrifício que Cristo fez, o que torna uma grande ofensa ao sacrifício de Cristo, porque ele foi definitivo, único e suficiente. Não há necessidade que ele seja refeito, nem pelo próprio Senhor Jesus, e nem de forma de um simulacro realizado por algum líder religioso, seja ele de qualquer denominação que seja. Então, os pontos aqui para nós nesse parágrafo são os seguintes. A Santa Ceia é um memorial do sacrifício, ela não é o sacrifício real. Ou seja, quando nós partimos o pão na ceia do Senhor, e quando nós tomamos o cálice, nós não estamos novamente imprimindo o sofrimento ao corpo de Cristo, nós não estamos novamente derramando o sangue de Cristo. Não é isso que está acontecendo na ceia. Nós estamos sim relembrando. É um memorial e ao mesmo tempo uma comemoração. É um memorial do que Cristo fez e uma comemoração santa e contrita do que Cristo fez em meu lugar, me livrando de passar por aquela morte e por aquele sofrimento. A Santa Ceia, em segundo lugar, não é a igreja oferecendo Cristo ao Pai como um sacrifício, mas é Cristo ofertando-se à igreja. Veja, o sentido do sacrifício de Cristo não é uma oferta ao Pai
por parte da igreja. Não é o povo de Deus, olha, nós estamos sacrificando o teu filho para te adorar. Não, nunca foi isso. A Bíblia apresenta exatamente Deus enviando o seu filho para morrer em favor da igreja. Não é em adoração à igreja, não é em reconhecimento de alguma glória da igreja, mas é Cristo, por causa da miséria do seu povo, por causa dos pecados nossos, Cristo se oferecendo a si mesmo como um sacrifício para purificação, para perdão dos nossos pecados. Então, quando você tem esse conceito, que é um conceito do catolicismo, de que a ceia ou a missa papal, sacrificial da Santa Ceia, é um oferecimento de Cristo ao Pai por perdão dos nossos pecados, é um movimento numa direção completamente equivocada, porque Cristo, Ele ofereceu um sacrifício em favor da igreja, por causa dos nossos pecados. Terceiro aspecto, a Santa Ceia não é um sacrifício expiatório de pecados, mas reavivamento da justificação do pecador pela morte de Cristo. Ou seja, quando eu venho para a Santa Ceia, eu não venho oferecer um sacrifício para perdão de pecados. E aí, nesse sentido, esse é um equívoco cometido, inclusive, pelos evangélicos. Tem muita gente que vem para a igreja, para a Santa Ceia, como aqueles crentes do Antigo Testamento iam para a oferta de um sacrifício expiatório por seus pecados. Não, a gente não vem para a ceia do Senhor para oferecer um sacrifício expiatório. Eu não venho para cá oferecer um sacrifício novamente por causa dos meus pecados, mas eu venho aqui reafirmar publicamente a minha fé de que o que Cristo fez foi por mim, Ele me justificou diante de Deus, e eu estou absolutamente justificado e perdoado de todos os meus pecados. Veja bem, quando foi que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados? Não foi no mês passado. O que Cristo fez, Ele fez há 2000 anos. Ele fez pelos pecados cometidos por todos aqueles que esperavam por o Messias e que creram no Messias, e Ele fez por todos aqueles que nasceriam, pecariam e creriam no Messias. Portanto, a obra que Ele fez é uma obra objetivamente capaz de expiar os pecados de todos que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Os que viveram antes de Cristo e os que viveram depois. Então, quando eu venho participar da ceia do Senhor, eu não venho oferecer um sacrifício a Deus para expiação dos pecados que eu cometi recentemente. Muito pelo contrário, eu venho aqui participar da ceia do Senhor para agradecer a Deus, porque eu fui unido com Cristo, e nesta união com Cristo, que aconteceu antes mesmo que eu nascesse, lá no Calvário, todos os pecados, os que eu já cometi e os que por uma grande infelicidade eu ainda venho a cometer, todos eles já foram pagos por Cristo Jesus. Portanto, a Santa Ceia é um memorial do sacrifício e não um sacrifício real. A Santa Ceia não é um oferecimento da igreja ao Pai de Cristo. Muito pelo contrário, a Santa Ceia lembra que o Pai ofereceu o seu Filho para salvar a sua igreja. A Santa Ceia não é um sacrifício expiatório, mas a Santa Ceia é uma reafirmação, é uma comemoração da justiça que eu recebo pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, veja bem, aqui nós podemos tirar uma aplicação prática interessante, e nós vamos ver os textos bíblicos. Portanto, Paulo chega para a igreja e diz assim, olha, antes de comer o pão e beber o cálice, examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que Paulo está ensinando a igreja a fazer? O Paulo está ensinando que os verdadeiros crentes, antes de tomar parte da mesa, eles fazem o exame pessoal, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, para reconhecerem que eles são pecadores, que eles precisam dessa graça salvadora, e que Cristo foi oferecido exatamente para a remissão dos pecados. Portanto, eu não vou me privar desta mesa, porque durante essa semana, por uma infelicidade, aconteceu algum tropeço. É exatamente por saber que eu cometi alguns tropeços que eu preciso ir correndo para esta mesa, e especialmente para aquilo que ela significa, que é a justiça que é pela fé em Cristo Jesus. Eu me alimento de Cristo. Durante muitos anos eu ouvi e vi isso acontecendo em muitas igrejas, que crentes que tinham passado uma semana difícil, algum problema que acabou errando, pisando na bola, chegavam no domingo na hora da ceia, eles eram estimulados a, se perceberem alguma coisa errada consigo, que eles não tomassem a ceia do Senhor. Ora, irmãos, se nós formos ser todos sinceros e honestos, e formos fazer esse tipo de avaliação, nenhum de nós vai tomar da ceia. Porque eu duvido muito que alguém consiga passar uma semana inteira sem ter, em algum momento, mesmo que furtivamente, a sua mente
traindo a sua consciência, pensando em alguma coisa que não é correto. Eu duvido que alguém consiga atravessar uma semana inteira sem ter, de forma inesperada, no seu coração, algum sentimento que surge que precisa ser contido. E nós só conseguimos contê-lo pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, ou por um conselheiro capaz que nos ajuda a conter o nosso ímpeto pecaminoso. Todos nós somos tentados todos os dias. O Espírito Santo de Deus em nós nos ajuda a vencer essas tentações. Mas todos estamos sujeitos. Se a ceia do Senhor não pudesse ser tomada por causa de algum desses pecados, ou da mente, ou dos lábios, ou das ações, nenhum de nós poderíamos tomar a ceia. É óbvio que existe sim o processo disciplinar da igreja, quando um pecado ele é contumaz, quando um pecado ele é repetido, ele é sistemático, e o processo de disciplina existe exatamente para tentar conter isso e para produzir essa emulação, esse desejo de proximidade, de intimidade com Deus e de volta à comunhão com a igreja. Por isso, temporariamente, alguns membros disciplinados são afastados da comunhão. Mas não é isso que acontece no cotidiano nosso com todas as pessoas, quando você, por um tropeço, você cai. João diz lá na sua primeira epístola, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o pagamento por todos os nossos pecados. Então o dia da ceia do Senhor é o dia de nós virmos reafirmar esta comunhão, esta fé que nós temos, que esta justificação, este perdão de pecados é para nós, foi conquistado por Cristo Jesus de uma vez por todas lá na cruz. E então me aproximo da mesa do Senhor, não como alguém que merece tomar dela, mas eu me aproximo da mesa do Senhor como alguém que precisa dela, como alguém que depende dela. Eu me aproximo da mesa do Senhor como alguém que não a merece, mas recebeu acesso a esta íntima comunhão com Deus por meio do favor, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então vejamos alguns textos que nos ajudam a compreender isso. Hebreus capítulo 9, versos 22, 25, 26 e 28. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Está falando, Jesus não ofereceu um sacrifício para ser repetido muitas vezes. Como um sumo sacerdote, a cada ano, lá no passado, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, falando a respeito de Cristo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. É o que Cristo fez. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, nós pulamos aqui alguns versículos, mas o que o capítulo 9 de Hebreus ensina é que os sacerdotes e os sumos sacerdotes no Antigo Testamento repetiam aqueles cerimoniais de sacrifício de animais muitas vezes e não era efetivo, porque aqueles cerimoniais, eles tipificavam o que Cristo iria fazer, mas nenhum deles era capaz de tirar o pecado dos homens. Eles apontavam para aquele que seria capaz. E por isso eles tinham que ser repetidos muitas vezes, para que os homens continuassem observando, esperando o Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. Agora, uma vez que ele veio e entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, ofereceu o seu próprio sangue, não era como os sumos sacerdotes que ofereciam sangue alheio. Ele ofereceu o seu próprio sangue para expiação, para pagamento dos nossos pecados. E uma vez que ele fez isso, nós, como igreja do Senhor, nós apenas o aguardamos, porque por meio dele fomos salvos, e ele voltará um dia, e este nosso sumo sacerdote, ele nos levará para o descanso eterno, porque ele pagou a nossa dívida. Não há mais o que nos separa dele, nem o que nos separa de Deus, porque ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Mateus 26, versos 26 e 27, 26 e 27. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Vejam bem, se a cerimônia da Santa Ceia fosse um sacrifício,
ou uma reedição do sacrifício de Cristo, cada vez que ela fosse ser preparada, veja que quando Cristo, ele realizou a primeira ceia, e ele ordenou que os discípulos fizessem isso, ele ofereceu pão de fato, ele ofereceu um cálice de fato, ele não ofereceu um pedaço do seu braço, ou um pouco do seu sangue, ele ofereceu elementos que não se transformaram no seu corpo. Cristo estava ali com eles, mas ele não recebeu, e nem lhe foi imprimido qualquer tipo de sofrimento no momento da ceia. Portanto, a ceia não é repetição de sacrifício. A ceia é sim um memorial autorizado pelo Senhor Jesus, ordenado pelo Senhor Jesus, para fazer com que os crentes em todas as épocas lembrassem do que ele fez e fossem nutridos espiritualmente por essa redenção, por essa graça salvadora, pela união com Cristo Jesus, através desses elementos autorizados pelo próprio Senhor. Vamos ver mais um texto. Hebreus 7, versículos 23, 24 e 27. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Veja, o que o autor da carta aos Hebreus diz é o seguinte: quanto à ordem sacerdotal dos judeus no Antigo Testamento, eles tinham que ser substituídos, porque eles morriam. Eles precisavam de um número grande para realizar todos aqueles sacrifícios. Mas quanto a Cristo é totalmente diferente. Ele é o último e verdadeiro e totalmente suficiente sumo sacerdote. Por quê? Porque ele vive eternamente. Segundo, ele ofereceu um sacrifício definitivo, porque ele ofereceu um sacrifício de si mesmo, e esse sacrifício foi suficiente para pagar o pecado e encerrar a dívida de todos os que crerem nele, em todas as épocas, em todas as nações, em todos os povos. Hebreus capítulo 10, 11 e 12, versos 14 e 18. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, por quanto tempo? Guardem bem, risca na sua Bíblia. Marca isso para que você veja lá. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Observe bem. Jesus ofereceu um sacrifício pela minha e pela sua vida de uma vez por todas. Ou seja, naquele sacrifício da cruz, todos os pecados que eu já cometi, que por uma infelicidade eu venho a cometer, todos eles já foram contados lá. Portanto, eu não vou oferecer sacrifício novamente. Portanto, Cristo não vai ser sacrificado, torturado, machucado e angustiado, nenhuma outra circunstância, porque Ele já fez isso de uma vez por todas. Nós somos salvos. Estamos no tempo sendo santificados, mas diante do trono de Deus, no livro santo do Senhor, sobre o meu nome e o seu nome está escrito justificado por Cristo Jesus. Portanto, toda igreja e toda denominação que supõe que através do ato da ceia do Senhor está repetindo o sacrifício de Cristo, está ofendendo a Deus ao fazer isso. Porque a própria Bíblia, e essa Bíblia aqui, e esse texto de Hebreus está na Bíblia de todo mundo. Se você é católico, está assistindo essa mensagem, pode abrir aí a carta aos Hebreus, e você vai encontrar, tanto no capítulo 10, no 7 e no 9, como eu acabei de ler aqui, você vai encontrar todos esses textos aí na sua Bíblia. Será que os líderes católicos, eles não leem a Bíblia? Será que eles não entendem o que está escrito? O momento da ceia e este sacramento não é, nunca foi e não será uma repetição do sacrifício de Cristo. Uma oferta da igreja a Deus, de Cristo Jesus, em sofrimento e angústia. Não. Deus ofereceu o seu Filho em sofrimento e angústia para pagamento dos pecados do seu povo. E a igreja, quando relembra a ceia do Senhor, ela lembra o que Cristo fez por ela, e ela celebra diante de Deus pela vitória que nós temos por meio de Cristo Jesus, a vitória da graça. Deus pagou um preço, o preço do sangue do seu Filho, um altíssimo preço para a nossa salvação, e nós recebemos essa obra de graça.
E nada pode nos separar desse amor de Deus. E nada vai nos condenar mais. Porque tudo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, pagou definitivamente pela minha vida. Mesmo que por uma infelicidade, quando eu falo isso, e eu repeti já umas 3 vezes, mesmo que por uma infelicidade eu venha tropeçar, significa, mesmo que em algum momento da minha vida eu desobedeça o Espírito que habita em mim, que me conduz por uma vida justa, mesmo que por algum momento eu tenha um vacilo tão terrível, que eu cometa mais um pecado, esse pecado já foi pago por Cristo Jesus. Isso não significa que eu vou andar na prática do pecado, porque se eu andar na prática do pecado, me valendo dessa teologia, significa que o Espírito Santo de Deus não está em mim, porque no coração que habita o Espírito Santo de Deus não há prazer pelo pecado. E eu digo isso por causa daqueles que tentam usar esta doutrina para viver uma vida de licenciosidade, de pecado. O Espírito Santo habita em nós e nos conduz por um caminho de obediência ao Senhor. Terceiro parágrafo. Nesta ordenança da Santa Ceia, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação no momento da ceia do Senhor. Vamos então ao terceiro parágrafo e os seus temas abordados. São, pelo menos aí para nós, 2 pontos especiais. Primeiro, a Santa Ceia é uma responsabilidade quanto à sua administração de um ministro ordenado. Como nós vimos no batismo semana passada, a Santa Ceia ela deve ser realizada por um ministro do Evangelho, ordenado pela igreja do Senhor Jesus, aquelas igrejas que são sinceras e verdadeiras, e como eu disse para vocês, aqueles ministros que são fiéis pregadores e expositores das Escrituras, que são fiéis administradores dos sacramentos, que fazem os sacramentos ou realizam os sacramentos de acordo com aquilo que diz as Escrituras, e que são ministros zelosos pelo rebanho, que praticam a disciplina eclesiástica, visando que o rebanho do Senhor Jesus seja santificado e aperfeiçoado. Isso é o mínimo que se espera para que você legitimize uma pessoa como realmente um ministro ordenado do Senhor. O que a confissão de fé ela estabelece para nós é que não são todas as pessoas que querem que podem ir lá e celebrar uma ceia, como também o batismo também não é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é apresentado para nós nesse parágrafo: o pão e o vinho são dados ao povo de Deus em reunião, sendo uma ceia comunitária. Isso significa que não é apenas o ministro que come o pão ou que bebe o cálice, mas são todos da igreja, incluindo o ministro também, e que a ceia do Senhor ela é realizada de forma comunitária, em comunhão, toda a igreja reunida, o povo do Senhor juntos. Esses são os pontos abordados aqui neste terceiro parágrafo. Vamos aos textos bíblicos citados aí para nós. Página 203 da confissão. Mateus 26, versos 26 e 28, nós já lemos, vamos repetir. Enquanto comiam significa que todos estavam ali reunidos, tomou Jesus um pão, e o abençoando o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, Jesus distribuiu para todos aqueles que ali estavam. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos. Ou seja, da mesma maneira que ele deu o pão, ele deu também o cálice, o que significa que a Santa Ceia e os seus 2 elementos, eles são para toda a comunidade, para toda a igreja. E disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22, 23 e 24. Vejam um texto correlato. E os evangelistas, eles todos concordam no que Jesus fez. Veja lá, Marcos 14, 22 e 24. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Portanto, os elementos da ceia do Senhor, eles são servidos para quais pessoas? Só para o ministro? Não.
Ah, pastor, o pão é para todos, mas o cálice é só para o ministro, como acontece nas missas. Não, de forma alguma, porque não foi isso que Jesus ensinou. E não foi isso que Jesus instituiu. Ao instituir o sacramento, o Senhor Jesus partiu o pão e distribuiu a todos e disse, comei dele todos. E depois, semelhantemente, ele tomou o cálice, distribuiu entre os discípulos e disse, bebei dele todos. Ou seja, os elementos são para todos. Lucas 22, 19, terceiro relato feito pelo terceiro evangelista, e veja o que ele escreve. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo isto, é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Ele deu para todos. Vejamos o relato do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23, 24, 25 e 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, ou seja, todas as vezes que comerdes e beberdes, ou seja, são todos, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Vejam bem, Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios está na Bíblia de todas as pessoas, inclusive na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia usada pela Igreja Católica. Por que que eles não observam aquilo que Cristo disse? Para você entender os equívocos que acontecem e que são ofensivos a Cristo, uma distorção do que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, dela tomam parte todos aqueles que são parte da comunidade do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Comem do pão e bebem do cálice, que respectivamente simbolizam o corpo de Cristo e o seu sacrifício em nosso favor, o sangue de Cristo derramado para a purificação dos nossos pecados e a base da aliança que nós temos com Deus, que conosco é uma aliança graciosa, porque não me custa nada, mas ela custou o sangue de Cristo. Quais são os méritos que são levados em consideração na minha aliança com Deus? Não são os meus, são os de Cristo. Por isso que Jesus diz, este sangue é o sangue da nova aliança, ou seja, este sangue é o que garante a entrada de vocês no reino, este sangue é o que garante que vocês recebem a graça salvadora do meu Pai, porque eu paguei a dívida em favor de vocês. É isso que nós aprendemos. Vejamos, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir em viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Olha que beleza, né? Vou imaginar que um pastor fizesse isso hoje, né? O culto está bom, começou lá de manhã, e aí o pastor se empolgou e o culto vai até meia-noite. Primeiro dia da semana, eles estavam reunidos com qual intenção? Eles estavam reunidos com a intenção de partir o pão, e isso significa que eles estavam reunidos para celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui há uma explicação que Paulo está dando quando as pessoas reúnem-se para fazer uma refeição em conjunto com os irmãos da igreja, em suas casas. O fato de você comer junto não significa que você está tomando a ceia do Senhor, porque a ceia tem que ser realizada em nome do Senhor Jesus, de forma formal, por um ministro do Evangelho, lá na igreja, ou se você estiver numa situação de excepcionalidade, que você não possa ir à igreja, como um enfermo, um idoso que não tem como se locomover, aí o ministro, junto com o presbítero, vai até a casa e celebra e participa da ceia junto com aquele irmão. Mas, excepcionalmente, o fato de nós comermos juntos, num jantar, num almoço que reúne famílias da igreja, isso não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é quando nós partimos o pão em nome de Cristo e distribuímos o cálice em nome de Cristo Jesus e relembramos o que Ele fez em nosso favor. Muito bem. Passemos então ao quarto parágrafo. A missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, veja aqui, o ponto novo que surge para nós aqui, que o resto eu já toquei nesse assunto, a adoração dos elementos, a elevação ou propiciação, oferta deles
para serem adorados e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição dele por Cristo Jesus. Então veja, novamente a Comissão de Fé e seus autores estão combatendo alguns desvios que fatalmente têm acontecido ao longo da história em relação à ceia do Senhor. Vejam só, primeiro, a missa, ou o que eles chamam de sacrifício particular, nega o sentido comunitário do sacramento. Ou seja, se no sacrifício papal, a missa da ceia, o cálice não é oferecido ao povo, você está negando a comunidade, a participação naquele elemento que é o elemento que foi ordenado pelo Senhor Jesus, que todos deveriam comer e todos deveriam beber. Portanto, é um equívoco. Segundo, a negação do cálice ao povo, ela dicotomiza a igreja. Ou seja, ela cria duas classes na igreja. Ela cria a classe daqueles que são, vamos dizer assim, menores, e da classe daqueles que são maiores. Os menores são os membros comuns da igreja, e os maiores são os membros do clero religioso. Você cria castas dentro da igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela foi criada com outra natureza. A igreja do Senhor Jesus tem um único cabeça, que é Cristo. E todos nós somos participantes do mesmo corpo, somos membros uns dos outros, embora diferentes nas nossas personalidades, nos nossos dons e talentos, mas todos somos igualmente parte do corpo de Cristo. Não tem parte maior e parte menor nesse corpo. Todos são. Aliás, Paulo, quando fala disso, diz que os membros que têm menor honra são revestidos de maior glória. Ou seja, assim como no nosso corpo, muitos membros que são indecorosos acabam sendo revestidos de maior honra, de maior cuidado, de maior glória, no corpo de Cristo é assim também. Quem tem menos honra acaba recebendo mais glória. Por quê? Porque tem que existir esse contrapeso, esse balanceamento. Eu digo assim, olha, quando você olha para um ministro, um pregador do Evangelho, como vocês estão me ouvindo, eu sou o servo de todos. E nós devemos fazer isso, todos nós uns com os outros. Vocês não devem dar culto, glória, devoção, nem serem meus seguidores. A não ser que vocês estejam me seguindo no que diz respeito àquilo que Cristo está fazendo na minha vida. Como Paulo diz, sejam meus seguidores, como eu também sou de Cristo. Paulo não mandou com que os crentes imitassem ele em todas as coisas, inclusive nos seus erros. Nem que elas fizessem dele o seu mediador. Não, Paulo chama para Cristo. Ele diz, olha, eu estou imitando a Cristo, me sigam. E me imitem nisso também, em imitar a Cristo. Por quê? Porque não pode haver clero religioso em nenhuma igreja. Toda instituição de clero religioso, de casta religioso, dicotomiza, divide a igreja, separa a igreja. E é anticristo, é anticristão, porque Cristo fez exatamente o oposto disso. Terceiro aspecto. Não devem ser adorados os elementos da Santa Ceia. Por quê? Porque eles são elementos autorizados por Cristo para simbolizar o que Ele fez. Portanto, a adoração é a quem? É a Cristo ou é aquilo que simboliza Cristo? Ora, a resposta é óbvia, né, gente? Nós não adoramos a nada, exceto ao Senhor Deus, porque há mandamento nisso. O Senhor Deus estabeleceu na sua lei, adorarás somente a Deus e somente a Ele darás culto. Depois Ele ordena, vocês não vão fazer sobre a Trindade nenhuma imagem, nenhuma escultura, e nem a mim e nem a qualquer coisa que haja no céu, na terra ou debaixo da terra, vocês não farão imagens e nem se dobrarão diante delas. Adoração é somente a Deus, e o nosso Deus é invisível. É um Espírito puríssimo e invisível. Quando Cristo esteve encarnado, os privilegiados daquela época tiveram o privilégio de adorá-lo, e não fizeram, poucos fizeram. Uma vez ressurreto, nós não temos autorização nem sequer para fazer imagem. E existem igrejas e denominações aí que estão recheadas de imagem, imagem de homem, imagem da Trindade, descumprindo algo que está em todas as Bíblias, porque todas as Bíblias têm o livro de Êxodo, e tem o capítulo 20 de Êxodo, e tem os mandamentos explicitamente citados no livro de Êxodo.
E se já não bastasse todas essas imagens e esculturas que são feitas para devoção e adoração, não vem com essa conversa, não, isso daí é só para fazer uma referência a um respeito que nós temos por um fulano da história, outro ciclano da história. Não, não é, é adoração. Porque o que nós vemos é gente dobrada, de joelhos, acendendo vela e fazendo prece a pessoas que foram pecadores como nós. Quando a Bíblia estabelece que só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Quando a Bíblia estabelece que a adoração só pode ser dada a Cristo Jesus. Quando a Bíblia estabelece que nós não podemos de maneira alguma fazer nenhum tipo de imagem e escultura. E se já não bastasse tudo isso, aí decidem adorar o pão e o cálice. Né? Levantar e chamar o povo à devoção sobre os elementos. Completamente desassociado daquilo que diz as Escrituras. As igrejas reformadas têm um parâmetro que é o parâmetro principal e fundamental, basilar da sua teologia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A minha religião, a minha fé precisa estar fundada sobre aquilo que a Bíblia estabelece, porque ela é a palavra de Deus. Se não há na Escritura nenhuma ordem para que eu adore pão e vinho, que simbolizam a Cristo Jesus, nós não adoramos pão e vinho. E defendemos e rebatemos qualquer engano, defendemos a verdade e rebatemos qualquer ensino que seja contrário a isso. Vejamos os textos. 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão dos santos do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, vejam, o que está simbolizado no partir do pão e o que está simbolizado no cálice é o que Cristo fez. O pão não tem poder em si mesmo, como o cálice também não tem poder em si mesmo. Então não adianta você comer 1 quilo de pão e nem beber 1 litro de suco. Porque Paulo, inclusive, está recriminando aqueles crentes lá, porque muitos deles chegavam lá para a ceia e eles comiam feito uns glutões e bebiam feito uns beberrões. Como se comer muito pão e beber muito cálice fosse aproximá-los de Deus. O ponto não é esse. O ponto é o que estas coisas simbolizam, que elas nos trazem à memória e qual a nutrição espiritual que está envolvida neste ato de fé de celebrar a ceia do Senhor. Marcos 14, 23. A seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos e todos beberam. Nós já lemos 1 Coríntios 11, 25 e 29. Apenas acrescentar Mateus 15, 9. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é de hoje que os homens fazem isso. Eles tiram coisas da sua própria cabeça, dos seus próprios pensamentos e começam a supostamente adorar a Deus através das suas próprias ideias. Infelizmente a igreja romana, a igreja católica apostólica romana, na verdade tem 2 Cristos. Um real, corporificado no céu, e outro eucarístico, transubstanciado na hóstia, Corpus de Christi, que é adorado, processionado, que existe uma procissão em vias públicas, exaltado e fixado nas mentes por meio de congressos eucarísticos, merecendo a dedicação de um dia para a sua adoração. Nesse dia o país para oficialmente para adorar a hóstia. As hóstias não são consagradas. Elas não são futuros cristos transubstanciados, porque esse é o conceito. Eles acreditam que a hóstia se tornará o corpo de Cristo, então eles querem adorá-la porque ele é o corpo de Cristo. Cristo não está transubstanciado na ceia do Senhor. Porque se ele estivesse, então a Bíblia estaria errada, porque a Bíblia diz que o sacrifício foi de uma vez por todas para a purificação de pecado. Se Cristo estivesse transubstanciado todas as vezes que a igreja celebra a ceia, então Cristo estaria repetindo o seu sacrifício todas as vezes que a igreja come do pão. O sacramento, nesse sentido, deixa de ser um símbolo e um selo e torna-se um ídolo.
um ídolo anticristão. E nós não podemos chamar isso de ceia do Senhor. E a igreja reformada, todas de igreja reformada, como a igreja presbiteriana rejeitam de forma severa estas cerimônias que acontecem na igreja católica, porque elas não são a ceia do Senhor, e elas ofendem a palavra de Deus e ofendem a Cristo cada vez que elas são celebradas. A ceia do Senhor é um ato da graça de Deus, ordenado a nós para participarmos desta graça, relembrando o que Cristo fez, comemorando que o que Ele fez por nós de uma vez por todas. Nós não merecíamos essa mesa, mas pela misericórdia de Deus nós nos aproximamos dela. O pão simboliza o que Cristo fez em nosso lugar, o cálice é essa nova aliança. Quando comemos, ele não se transforma em pão e nem o cálice se transforma em sangue, mas quando comemos, nós somos alimentados espiritualmente pelo Espírito de Deus. Como o pão toca os nossos lábios, o Espírito de Deus toca o nosso coração. Como o cálice toca os nossos lábios, a presença e a união com Cristo se tornam reais na nossa vida, que nós somos alvos de todos os resultados do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário. Somos justificados diante de Deus, somos recebidos em comunhão com o nosso Senhor. Parágrafo 5º da Confissão de Fé, capítulo 29. Os elementos exteriores desse sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado, que verdadeiramente, embora só num sentido sacramental, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que eles representam. O pão é chamado de o corpo, e o sangue, o cálice é chamado de o sangue de Cristo. Se bem que em substância e natureza conservam-se verdadeiramente e somente pão e vinho como eram antes. Vamos lá? De novo, vamos ao que Jesus disse. Palavra de Deus, Mateus 26, 26, 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, Jesus estava com pão na mão. Ele não estava com um pedaço do seu braço. Mas ele deu o pão e chamou o pão de corpo. Depois ele deu o cálice e chamou o cálice de sangue. Não há mudança na matéria, mas existe uma mudança sacramental. O que é a mudança sacramental? Significa que Deus dá aquilo que simboliza o sentido simbolizado. Então o pão simboliza o corpo de Cristo, que é o sacrifício, o sofrimento dele em nosso favor. O pão não deixa de ser pão, mas a partir daquele momento, sacramentalmente, ele simboliza a obra de Cristo. O cálice não deixa de ser cálice, mas a partir daquele momento, na ceia do Senhor, ele passa a simbolizar a presença deste sangue da nova aliança na minha vida. Mateus 26, 29, e digo-vos de que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, a partir desse momento eu não vou beber novamente com vocês este cálice, este suco da videira, este vinho, até o dia em que nós vamos beber juntos no novo céu e na nova terra. O que Jesus está dizendo é, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, para dar sentido a este sacramento. E então, lá na glória, no último dia, e de aí por diante, nós vamos celebrar juntos, lá na eternidade. Mas Jesus deixou uma ordem para nós, que até esse dia chegar, nós deveríamos partir deste pão e beber deste cálice. Ou seja, os elementos da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, eles estão ali presentes na consagração do pão e do vinho, sem que haja transubstanciação. Segundo ponto para nós, os símbolos tomam o nome da coisa simbolizada. O pão toma o nome de corpo e o cálice de vinho toma o nome de sangue. Os elementos da Eucaristia, da ceia, eles não se transformam naquilo que eles simbolizam. Eles apenas são sacramentalmente símbolos da obra que Cristo realizou. A Santa Ceia, portanto, é celebrada com elementos comuns, consagrados e separados do uso comum para este fim. Ou seja,
no momento em que o ministrante da ceia do Senhor ora e consagra aqueles elementos, a partir daquele momento, eles estão dentro daquela cerimônia da ceia do Senhor, eles estão ali simbolizando e sacramentalmente trazendo para nós esta presença de Cristo, essa união mística com Cristo, o que traz nutrição para a nossa fé. Ah, pastor, e aí o que a gente faz quando a ceia termina? Sobrou cálice lá na mesa e sobrou pão. O que nós vamos fazer com isso? É o corpo e o sangue de Cristo. Eu já vi muito diácono sofrendo com essa decisão terrível e difícil. O que fazer com os elementos depois da ceia? Porque se eu jogar no lixo, estou jogando o corpo de Cristo no lixo. Se eu derramar esse cálice que sobrou na pia, eu estou despejando o sangue de Cristo lá no ralo. Não, veja bem, meus irmãos. O sacramento, ele existe e essa conexão do objeto com aquilo que ele simboliza acontece dentro da cerimônia da ceia. Depois da cerimônia, ele deixa de ter essa conexão espiritual. É apenas um elemento. É óbvio que para uma questão didática, até para que não haja nenhum tipo de futilização, eu queria um outro termo, está fugindo da minha mente, mas para que as coisas não sejam tratadas com desmazelo, a gente deve tomar um certo cuidado de fazer as coisas, não de forma vulgar, vexatória. Você sai lá no meio, todo mundo da igreja lá, o povo está se confraternizando, adorando a Deus, o diácono sai lá com a bandeja, blá, vira no lixo lá. Não, a gente deve fazer as coisas com prudência, para inclusive não afetar a fé daqueles que são neófitos, daqueles que estão começando. Mas você não tem necessidade, como eu já ouvi histórias, pastor, tem que ir lá, fazer uma oração, e daí queimar esses elementos que sobraram. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado porque às vezes a gente não consegue dimensionar essa extensão do que acontece na ceia do Senhor. O que acontece na ceia e essa consagração e utilização desses elementos de forma sacramental é aqui, dentro da cerimônia da ceia do Senhor. Muito bem, vamos então ao 6º parágrafo. A doutrina geralmente chamada de transubstanciação, que ensina a mudança da substância de pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só à Escritura, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido causa de muitas superstições e até mesmo de grosseiras idolatrias. Vejam, por quê? 3 pontos aqui, eu quero passar isso rapidamente, que eu já citei e não quero gastar mais tempo nisso. Transubstanciação, primeiramente, não é real, não acontece. Qualquer pessoa que já participou da ceia, em qualquer lugar, seja numa igreja católica ou numa igreja evangélica, sabe muito bem que você mastiga o pão e não tem gosto de carne. Ou seja, não acontece. Então, é uma mentira que se sustenta do medo espiritual das pessoas, o medo causado por misticismo. Você colocou na boca, mordeu, continua tendo gosto de farinha, gosto de pão, é pão, não virou carne. Pastor, mas olha, eu aprendi que não pode nem mastigar. Moleque, né, você sabe que criança não tem freio, né? E quando eu era criança lá, numa brincadeira lá uma vez, nós entramos na fila lá e conseguimos passar para experimentar a hóstia, né? Não deveria ter feito, porque a gente deve respeitar a religião de todos, mas moleque, você sabe que não tem freio, né? E aí a história é que é o seguinte, não pode mastigar. E nós fomos lá e tomamos lá, pegamos os elementos. Eu vou dizer, pão, é farinha, não muda de gosto. Mastigando ou não mastigando é a mesma coisa, é farinha sem nenhum tempero. Vejam só, qualquer pessoa que tem sã consciência sabe disso, gente. Não existe, então é uma mentira. Transubstanciação não é real, não acontece. Segundo, os materiais, eles não se transmutam. Coisas materiais não se tornam espirituais. Eles não se transmutam. Terceiro, o sacerdote não tem poder para mudar a natureza dos elementos. Gente, se um sacerdote tivesse poder para mudar os elementos da natureza, a gente resolvia todo o problema da face da terra. Não precisa mais matar bichinho, né? Não precisa mais matar. Faz um monte de pão e o sacerdote vai ora e transforma em picanha. De preferência picanha, né? Pensando que hoje é domingo, é dia de comer picanha.
Nenhum sacerdote religioso tem poder sobre a matéria para transmutá-la em alguma outra coisa. É mentira. Quarto, o elemento sacramental deixa de ser símbolo quando você o transforma num ídolo, que não pode ser tocado, que deve ser adorado. Então é mentira, é vago. Sétimo, os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, e deles se alimentam, não de forma carnal, corporeamente, como querem os transubstancialistas, mas de forma real, verdadeira e espiritual. Quem foi que disse que para uma coisa ser real, ela tem que ser matéria? Ora, a fé é real, mas ela é espiritual, não pode ser tocada. Então veja, nós nos alimentamos de uma forma real de Cristo na ceia do Senhor, mas não na matéria. Mas sacramentalmente, quando comemos do pão, estamos nos alimentando da obra de Cristo Jesus de forma espiritual. Isso é verdadeiro. Não é simplesmente um memorial, não é simplesmente um símbolo, mas é um sacramento. Ele conecta coisas espirituais com o meu coração. Ele conecta e me nutre com aquilo que é propriamente espiritual, que é de Deus. Ele derrama isso no meu coração pela participação no sacramento. Pão e vinho, nem com eles ou com eles, não há essa mutação, mas espiritualmente realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação ao seu sentido corpóreo. O que os autores da confissão, com base nas Escrituras, dizem é que, assim como o pão toca a minha língua e eu sinto o gosto, sinto a textura, quando eu estou sacramentalmente participando da ceia do Senhor, deste sacramento, a minha alma, o meu espírito recebem e são tocados pela presença de Cristo e pela sua obra. Dois textos, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E 1 Coríntios 10, 16, porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão dos santos, do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui um ponto. Quem é que pode realmente examinar o seu coração, se não um verdadeiro crente? Que tem a presença do Espírito Santo que sonda o nosso coração. Pois bem, são estes que examinam o seu próprio coração, que conseguem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É sentir-se parte da igreja de Cristo, reconhecer que são pecadores, reconhecer que em Cristo Jesus nós somos enriquecidos, somos salvos, somos agraciados com o seu perdão e a sua misericórdia. Aqueles que conseguem sentir essas coisas, estes, portanto, são aqueles que realmente e verdadeiramente participam da ceia do Senhor, são alimentados pelo objeto, pelo pão e pelo cálice, mas também são nutridos espiritualmente pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. E por último, oitavo, ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis desse sacramento, todavia não recebem as coisas por eles significadas, mas pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor, para a sua própria condenação. Portanto, todos estes, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitido enquanto permanecerem nesse estado. Bom, o que os autores estão dizendo é o seguinte: é possível que alguém participe numa cerimônia de Santa Ceia, sem realmente crer em Cristo Jesus, sem ser batizado, ou sem ter essa fé? É possível. Mas eles não receberão nenhuma nutrição espiritual, porque essa nutrição é somente para aqueles que discernem o corpo. Pelo contrário, eles vão sim receber condenação, eles são culpados pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque eles não se arrependeram de seus pecados, e então o sangue de Cristo foi derramado na cruz em favor daqueles que se arrependem e daqueles pecadores que precisam do sangue de Cristo, e esses estão recusando-se a receber este evangelho, porque não são de Cristo, mas querem receber os benefícios espirituais.
Paulo vai lá e diz, portanto, eles são réus do corpo de Cristo, eles são culpados do sofrimento de Cristo. Eles recebem sim a condenação por terem sido os objetos de todo esse mal, de todo esse pecado impregnado e não alvo dele. Vejamos os textos. 1 Coríntios 6, 5, versos 6 e 7. Não é boa essa vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. 2 Tessalonicenses 3, versos 6, 14 e 15. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lançai ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. E por último, 1 Coríntios 11, versos 27 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si mesmo. Até aqui o estudo, então, da palavra do Senhor. Esse parágrafo 7, ele nos lembra disso, né? Que alguém não pode se tornar parte da igreja de Cristo simplesmente por participar da ceia. Muito pelo contrário, quem faz isso acumula de culpa a sua vida. Somente aqueles comungantes que são dignos espiritualmente, ou seja, aqueles que reconhecem que são pecadores e que creem no sacrifício de Cristo Jesus e que têm essa união mística com Cristo, essa regeneração, somente esses estão realmente desfrutando da presença de Cristo na ceia. E o Espírito que nos convence da nossa real comunhão com Cristo, inclusive na ceia do Senhor. Quem não tem comunhão e está acumulando culpa sobre si mesmo. Muito bem, irmãos, nós paramos por aqui. Eu quero orar e encerrando essa nossa escola dominical e desejando a você um ótimo domingo. Antes de nós orarmos, eu quero lembrá-los que no próximo domingo, dia 1º de agosto, estaremos já reunidos presencialmente na igreja, seguindo todos os protocolos de segurança, se Deus assim nos permitir. Teremos batismo e santa ceia no domingo à noite, no dia 1º, e hoje à noite estará pregando o presbítero Fernando, ele estará responsável pela liturgia e pela pregação. Deus abençoe muito a vida de vocês, tenham um excelente culto logo mais à noite e um ótimo domingo para todos. Vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, obrigado por esta manhã que o Senhor nos concede, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e ó Deus, por todos esses privilégios santos que o Senhor nos concede, de tomarmos parte da mesa do Senhor, e de, ó Deus, participarmos deste encorajamento, desta nutrição espiritual, que nos é fornecida, ó Pai, por ordem do Senhor Jesus, através desse sacramento, devidamente celebrado e administrado na igreja do Senhor Jesus, levando em consideração aquilo que Cristo nos ordenou. Que o Senhor nos ajude a fazer isso sempre, ó Deus, com temor e tremor diante de Ti, obedecendo a Tua palavra e buscando, ó Deus, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é realmente, ó Deus, fruto da vontade e da ordem do Senhor para as nossas vidas. Que estes alimentos espirituais, dos quais tomaremos parte no próximo domingo, que eles possam realmente alimentar o nosso coração e nossa alma, e, ó Deus, nos fortalecer nessa íntima comunhão com o Senhor e com o Teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício que Ele realizou em nosso favor. E obrigado, ó Deus, por termos vida e por termos esperança por meio de Jesus. Assim oramos, ó Deus, e rogamos Tua bênção sobre cada família, nesta manhã, neste dia, ó Deus, nas refeições em comum, que o Senhor esteja derramando graça, misericórdia e paz sobre todos. Assim oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. A todos vocês, um ótimo domingo, que Deus os abençoe.